que o Senhor me deu para compartilhar com vocês é essa. Jeremias, capítulo 8, versículo 21. Diz assim na minha tradução: estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será, então, que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade do meu povo? Amém? Queridos, na sexta-feira eu estava trabalhando ainda, quando o Senhor falou uma palavra ao meu coração e eu parei o que eu estou fazendo, peguei a Bíblia e comecei a olhar e comecei a procurar e comecei a estudar sobre aquela mensagem e comecei a fazer algumas anotações e chegamos nesse texto. Queridos, nós vamos estar conversando nessa noite sobre o bálsamo que cura. Vamos estar falando sobre ele. Lá na antiguidade, lá no Antigo Testamento, nos primórdios lá da igreja, do povo de Israel, o bálsamo, ele era um tipo de perfume oleoso, raro, que ele era usado como medicação. Ele era usado como um remédio para tratamentos de doenças incuráveis, impossíveis, doenças que eles ficavam sem saber o que fazer. Então, o bálsamo ele não era só um perfume. Ele era muito mais que um perfume, muito mais que um óleo. Ele se transformou numa medicação pela sua raridade. E o melhor bálsamo que tinha naquela época, que surtia maior efeito, era o bálsamo da terra de Gileade. Gileade não pertencia ao povo de Israel. Gileade era uma outra nação que ainda não havia sido conquistada. Lá mais na frente, Josué conquista Gileade e se torna povo de Israel também, mas nessa época não era. E se a gente for procurar um pouquinho sobre Gileade, sobre o que eles produziam tanto bálsamo que servia para a cura das nações. O bálsamo que era produzido em Gileade, ele era exportado. É tanto que quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver uma caravana de ismaelitas, e você conhece a história, eles saem de Gileade carregados de bálsamo, ou seja, carregados de remédio e outras especiarias, passam pelos filhos de Jacó, compram José e levam José para o Egito. Então, havia muito comércio desse bálsamo. Havia uma grande utilização desse bálsamo. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver diversas vezes em que Deus ele orienta profetas, reis e o seu povo para que ele usasse não só o bálsamo, mas medicação também. Usasse vários tipos de medicação. A gente vai olhar em Isaías, no capítulo 38, o versículo de número 21, vai dizer a seguinte maneira: Isaías tinha dito aos criados de Ezequias: faça uma pomada de figos, ponham-na sobre a chaga e ele sarará. Existem enfermidades que são para tratamento médico. Existem enfermidades onde é preciso fazer um tratamento, tomar medicação, ter todo um acompanhamento médico. E a Bíblia mostra isso. Quando Ezequias está doente e Isaías diz que ele não vai sobreviver àquela enfermidade, Ezequias ele vira para a parede e ele começa a chorar e a orar e ele diz na sua sinceridade: Senhor, lembra-te de mim. Eu nunca me desviei dos teus caminhos. Eu nunca me prostrei diante de nenhum outro Deus. Eu sempre fui fiel a ti. E aquela oração de quebrantamento de Ezequias move o coração de Deus, que é grande em misericórdia. Por isso é tão importante a gente orar no bom momento e no mau momento, porque o nosso Deus é grande em misericórdia. Aquela sentença de morte que estava sobre Ezequias, ela é retirada. Isaías, ele vai agora em direção a Ezequias e diz assim: preparem uma pomada de figos e passem nessa enfermidade, porque Deus ouviu a oração dele e ele vai ser sarado. E Ezequias foi sarado. A gente continua olhando na Bíblia Sagrada e vai ver Paulo aconselhando Timóteo e dizendo: Timóteo, não bebe só água, mas coloca um pouco de vinho por causa das tuas muitas enfermidades, das dores que tu tens. Porque naquela época o vinho também era tido como uma forma de remédio. Então, a Bíblia Sagrada, ela está cheia de relatos de medicamentos que foram usados. Mas um medicamento que se destaca era o bálsamo produzido em Gileade. Porque essa medicação, ela era cara, ela era rara, mas ela tinha um efeito certo e garantido. Sempre que se usava o bálsamo de Gileade, havia cura. Mas chega um momento que o povo de Israel se distancia de Deus, o povo de Israel se desvia dos caminhos do Senhor, o povo de Israel começa a fazer coisas terríveis e abomináveis aos olhos de Deus, e diante de tudo isso, começam a vir enfermidades sobre aquele povo. A Bíblia é bem clara quando ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna, e a gente se segura nessa palavra de esperança.
Apesar que o salário do pecado é a morte, mas nós temos a viva esperança de que nós encontramos a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando Isaías, aqui no capítulo 8, versículo 21, ele vai declarar e vai dizer, mas eu estou sofrendo muito por tudo que está acontecendo. Ele diz assim, olha só o que está acontecendo com o meu povo. E ele vai falar, eu choro, eu tenho pavor. E ele faz uma pergunta no versículo 22 de Jeremias, capítulo 8, versículo 22, ele faz uma pergunta. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Se eles sabiam do poder curador do bálsamo em Gileade e dos médicos que usavam esse tratamento, e chega um momento que ele começa a ver as pessoas correndo de um lado para o outro, as enfermidades aumentando, e ele não consegue ver cura. E ele faz esse questionamento, mas o que está acontecendo que não estão encontrando a medicação? O que está acontecendo que os médicos não sabem o que fazer? Ele diz, por que será que eu não estou vendo sinal de cura para a ferida do meu corpo? Se nós olharmos para a situação atual, por tudo que nós temos passado, pelo cenário que a gente está vivendo, a ponto de não podermos estar em nossas congregações, cultuando junto, talvez você chegou no culto hoje com esses questionamentos na sua mente, igual o profeta Jeremias estava. Mas será que não encontram medicação? Mas será que os médicos não encontram uma resposta? Ou se já encontraram a resposta, por que isso não passa? Talvez você já tenha orado muitas vezes dizendo, Deus, termina, põe um fim nessa situação. Talvez você já tenha orado dizendo, Deus, repreende esse vírus para longe, Senhor, do nosso país. Talvez você já tenha orado dizendo, Senhor, faz alguma coisa. E chega aqueles dias que nós ficamos um pouco abatidos, desanimados, e a gente olha e diz, mas o que está acontecendo? Por que não há sinal de cura para a ferida que há no povo? Essa é a pergunta de Isaías. Por que será que o bálsamo não está fazendo efeito? O que está acontecendo? Se nós pararmos para refletir e não focar somente no cenário de enfermidades, não olharmos somente para o caos, mas começarmos a direcionar o nosso olhar para Deus. Se a gente tirar a nossa visão daquilo que está aqui no plano natural e começarmos a olhar para aquilo que é espiritual, começarmos a tirar o foco do problema e começarmos a focar em Deus, como Paulo fala lá em Filipenses 4,14, se eu não me engano, ele diz assim, porque eu prossigo para o alvo. Ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, e o alvo dele era Jesus, e ele estava olhando para Jesus. Se nós olharmos para o problema, só vamos ver o tamanho do problema. Mas se nós olharmos para cima e olharmos para Deus, vamos ver o tamanho do nosso Deus. Aleluia! Tira o foco daquilo que é passageiro. Tira o foco daquilo que é momentâneo, porque a Bíblia fala que essa leve e momentânea tribulação provocará um peso tão grande de glória. Aleluia. E olhando para esse texto, o que era que Deus queria do povo de Israel lá na época do profeta Jeremias, quando o bálsamo não estava fazendo efeito, quando os médicos não sabiam o que fazer? O que era que Deus queria do povo? Por que Deus estava ali em silêncio, calado? Deus, ele queria que o povo olhasse para a sua enfermidade espiritual. Deus queria que a humanidade Deus queria que o povo de Israel se voltasse para ele. E o que Deus quer da humanidade hoje? O que Deus quer do povo brasileiro? O que Deus quer das nações? O que Deus está querendo da Europa? Deus está querendo que a humanidade se arrependa dos seus maus caminhos. Busque a face dele e se converta. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha como funciona a resposta de Deus. Ele ouvirá o nosso clamor, perdoará os nossos pecados e depois sarará a terra. Deus não quer só repreender uma enfermidade física. Deus quer perdoar os pecados da humanidade. Deus quer que o homem se converta. Deus quer que a humanidade se volte para ele e se arrependa. Esse momento que eu e você estamos tendo de não poder ir para a escola, alguns não estão podendo ir para o trabalho, outros não estão podendo ir para a igreja, e a gente fica aflito e angustiado, isso é normal, acontece com todo mundo. Mas o que Deus está nos convidando? Deus está nos convidando para entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar em secreto com o nosso Pai aquilo que está afligindo a nossa alma. O que o nosso Pai está querendo. O que Deus está nos convocando. Ele está nos convocando enquanto igreja para clamarmos ao Senhor para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, porque o nosso Deus não está interessado só em curar o corpo,
mas em curar a alma. É por isso que certa vez Jesus olha para os fariseus e diz assim: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta e anda? O que é mais fácil? É mais fácil Deus nos tocar e nos curar? Ou é mais fácil Deus nos libertar, nos perdoar, escrever nosso nome no livro da vida e nos dar a certeza de vida eterna? A gente olha para a Bíblia Sagrada e no texto que foi lido hoje no início do culto, lá em Tiago, que falava: está alguém alegre, cante louvores, está alguém enfermo, chame os presbíteros para impor as mãos e orar. E Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio sim que Deus tem poder para sarar de todas as enfermidades e o nosso Deus, ele tem poder para curar doenças do corpo e doenças da alma. O nosso Deus tem poder para repreender vírus, o nosso Deus tem poder para repreender todo mal, o nosso Deus tem poder para perdoar pecados. Lá em Mateus, no capítulo 10, o versículo de número 8, Jesus olha para os seus discípulos e fala para eles da seguinte maneira: curai os enfermos, purificai os leprosos, expulsem os demônios. De graça vocês receberam e de graça vocês vão dar. Então, nós, enquanto igreja, o Senhor está nos convocando, sim, para exercermos os dons que Ele liberou sobre a sua igreja, para exercermos os dons de cura, para exercermos os dons de expulsar os demônios, para exercer os dons de dar uma palavra de vida eterna, de ânimo, de encorajamento. Então, se você chegou no culto hoje desanimado, abatido, angustiado, preocupado, com o seu pensamento assim confuso e sobrecarregado, Jesus está fazendo um convite: venha até Ele, porque nele há descanso para a alma. Ele tira o jugo, ele tira o fardo, ele dá refrigério para a alma e revista-se da autoridade de Deus. O Senhor liberou sobre a sua vida dons de curar, de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, de impor as mãos sobre os possessos e eles serem libertos, de colocar a mão sobre os leprosos e eles serem purificados. O nosso Deus liberou uma palavra de poder sobre a sua igreja. Então, se a sua alma está abatida, se alegre, se anime, se encoraje, cante louvores ao Senhor e exerça a autoridade que tem liberado sobre a sua vida. Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. E há um versículo ainda no capítulo 53 de Isaías que vai dizer que certamente ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então acredite nessa palavra, o vento pode estar soprando forte, a enfermidade pode até ter entrado na tua casa e atingido um dos teus, mas continue exercitando a tua fé, olhando para o Senhor e Salvador da sua alma e confiando, Ele é fiel para fazer infinitamente além do que nós pedimos ou pensamos. Eu estou compartilhando com os irmãos e eu quero falar que aqui na minha casa só mora eu e mais 2 sobrinhos, um de 17 anos e o outro de 22 anos. E os dois, eles foram infectados pelo Covid-19. E foi um tempo de muitas lutas, não só físicas, mas espirituais também. Foi um tempo bem difícil, só estávamos nós 3, e eu para cuidar deles e eles debilitados, e foi uma luta, e tendo que fazer o afastamento, o isolamento social, foi bem complicado. Tomaram a medicação, tiveram crise de falta de ar, tiveram febre, muitas dores, foi complicado. Mas todas as noites eu estava na presença do meu Deus dizendo: Senhor, eu creio que Tu és a cura. Senhor, eu creio que Tu és a cura. Senhor, eu creio que esse mal não vem para a morte. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai repreender todo o mal. Passamos os 14 dias, tomaram medicação, e nós confiando no poder de Deus. Ao final, voltamos ao médico e eles estavam completamente sarados. Estavam completamente restabelecidos. Bendito seja o nome do Senhor. Passou o vento forte e nós alcançamos a vitória, porque servimos a um Deus que cura. Então, se está alguém enfermo, um amigo, um conhecido, um parente ou alguém, levante-se dentro da sua casa como um guerreiro de oração e ore, confie, creia, porque o Senhor nos dará vitória. O Senhor nos dará vitória. Confie, não duvide. Por mais que a sua fé fique abalada, que o seu psicológico se abale, continue decretando dentro do seu lar: Senhor, eu sei que Tu és a cura e eu confio em Ti. Senhor, eu sei que Tu és a cura e eu confio em Ti. E comece a profetizar palavras de vida, porque fiel é o nosso Deus que peleja por nós. Queridos, voltando a falar do bálsamo, o nosso Deus, Ele é o bálsamo que cura.
Porque quando o bálsamo de Gileade não estava mais fazendo efeito, quando os médicos não sabiam mais o que fazer, nós encontramos o nosso Deus entrando em ação e curando o corpo, a alma e o espírito. E o nosso Deus conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó, ele sabe aquilo que nós podemos suportar. E ele não é um pai mau, ele não é um pai negligente, ele não é um pai tirano, não, ele é um pai amoroso. Jeremias fala que com amor eterno ele nos chama, ele nos ama, ele nos atrai para perto dele. Então, quando você for conversar com Deus, chegue perto dele em oração e diga: Senhor, tu és o meu pai, cuida. Porque ele cuida de tudo, ele cuida de cada um de nós, ele cuida da tua família, ele cuida do teu emprego, ele cuida da congregação, ele está cuidando de tudo. O controle pode fugir das nossas mãos, mas o controle nunca sai das mãos dele. O nosso Deus, ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. E antes de curar o corpo, primeiro Deus entra em ação curando a alma. Por mais que o bálsamo não fizesse efeito, o bálsamo de Gileade não fizesse efeito, o povo não soubesse para quem recorrer, não soubesse o que fazer, Deus, ele entra em ação mostrando que ele sim é o bálsamo que cura. Ele é o bálsamo que cura. E como bálsamo que cura, e eu e você como filhos, representantes, mensageiros. A gente olha lá para Lucas, capítulo 10, versículo 33, que vai falar que havia um samaritano que ele estava viajando e ele encontra um homem que estava jogado na estrada, que ele havia sido atacado por ladrões, que ele já estava espancado, jogado, ferido, quase morto, que muitos passaram e ninguém ajudou. Aquele samaritano, sabe o que ele tinha na bagagem dele? Ele tinha vinho e ele também tinha o óleo que curava, ele também tinha bálsamo. Ele também tinha a presença de Deus, que é o melhor remédio, que é a melhor medicação. Quando aquele samaritano passa e ele vê aquele homem jogado na estrada, ele pega aquele homem, limpa as suas feridas, passa aquele bálsamo, passa aquele azeite, passa aquele óleo ali nas feridas, enfaixa aquele homem, enfaixa aqueles machucados, ele pega nos seus braços e ele cuida. Na minha tradução, diz que ele levou aquele homem para uma hospedaria e cuidou dele. Aleluia. Sabe, aquele samaritano estava viajando, a Bíblia não conta para onde ele ia, nem não conta se era uma viagem a negócios, se era uma viagem de férias, se era uma viagem para visitar alguém, a Bíblia não dá detalhes. Mas há algo muito importante que a Bíblia detalha. Ele não tinha as mãos vazias. Ele tinha bálsamo, ele tinha vinho, ele tinha tecido para enfaixar um machucado. Ele estava preparado para qualquer situação adversa que aparecesse no caminho. E hoje, no Campo do Coqueiro, seria culto de missões nas nossas congregações. Se eu e você sabemos que o nosso Deus, aleluia, é o bálsamo que cura, então não saia de mãos vazias do culto hoje. Não saia para essa guerra que está aí fora de mãos vazias, não. Prepara a tua bagagem. Te enche de Deus. Coloca lá o bálsamo que cura entre as tuas coisas. Coloca o vinho da alegria entre as tuas coisas. Pega as faixas que cobrem os ferimentos e coloca na tua bagagem. Nós não podemos ser vazios, muito mais num tempo complicado como esse. Nós precisamos estar cheios. Cheios de cura, sim, para levar para aqueles que estão enfermos. Cheios de alegria para levar para aqueles que já estão desanimados e abalados pelas lutas. Levar, sim, um tecido que é capaz de minimizar o contato que machuca, mas, pelo contrário, proteger. Seja um instrumento de Deus para levar cura para a vida de alguém. Seja um instrumento de Deus para levar alegria para a vida de alguém. Seja um instrumento de Deus para levar proteção para a vida de alguém, conforto, refrigério e, principalmente, seja um instrumento de Deus para levar tudo isso para você mesmo. Porque para cuidar dos outros, a gente tem que se cuidar, né? Para poder ajudar alguém, a gente tem que se ajudar primeiro. Então, se enche de Deus. Seja coberto pelo bálsamo que cura. Receba alegria no seu coração para refrigerar a sua alma. Receba proteção de Deus para poder proteger alguém. Receba a presença de Deus dentro do seu lar em nome de Jesus e saia do culto nessa noite dizendo: o meu Deus é o bálsamo que cura. O meu Deus é o bálsamo que cura. Cura a lepra, cura a AIDS, cura do Covid, cura de qualquer enfermidade, principalmente cura da pior doença que é o pecado. O nosso Deus é Deus que cura. E nesse momento, eu quero orar por você. Pai,
Em nome de Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, cada integrante que está no culto nesta noite. O Senhor conhece a estrutura e a vida de cada um. Eu te peço que o Senhor dê a cada um de nós o bálsamo que cura para estar, Senhor, na nossa bagagem. Nos dê o vinho da alegria